Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Guilherme, eu faço parte da equipe Fintech aqui da TecnoSpeed e a gente cuida do produto Plug Boleto. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse produto, vai ser uma demonstração técnica de como ele funciona e eu vou mostrar para vocês o funcionamento, a parte de recursos, parte da integração também. Então, começando aqui pessoal, eu vou fazer uma breve explicação do nosso produto, né? Primeiramente, o que faz o Plug Boleto? Bom, ele é uma plataforma, uma API, para emissão de boletos em layout único. Ou seja, a gente hoje é homologado com mais de 30 bancos, então, e o layout que a gente oferece para você é um layout unificado. Então, o mesmo campo que você passa informações de juros, multa, protesto, desconto, todas as informações de emissão, você não precisa desenvolver uma integração para cada banco. Então, você faz a integração com a TecnoSpeed e a partir daí a TecnoSpeed converte essas informações que você gerou para a gente no formato de cada um dos bancos. Então, é uma API totalmente padronizada, que você faz a integração e automaticamente já está pré-homologado com todos esses 30 bancos. E a gente, além dessa padronização na emissão, a gente conta com diversos outros recursos para a parte de cobrança bancária também. Então a gente conta com a transmissão automática das remessas e retornos para o banco. Então, para falar desse recurso, vamos pensar na forma normal, que é a forma mais comum de transmitir essa remessa para o banco. Então, você monta o arquivo de remessa, o cliente pega esse arquivo, abre o Internet Banking e manda lá no site do banco. Então, no outro dia, o cliente baixa o arquivo de retorno e, de alguma forma, processa esse arquivo de retorno no sistema. A gente trabalha com uma forma automatizada desse processo. Então, utilizando o plug boleto da TecnoSpeed, você consegue deixar a cargo da TecnoSpeed toda a parte de transmissão dessas remessas para o banco e também toda a parte de download dos arquivos de retorno que o banco gera pós-processamento. Então, tudo fica na responsabilidade da TecnoSpeed. A gente também trabalha com a forma manual, então se você tiver algum cliente, por exemplo, que emite um volume baixo, que para ele não compensa automatizar, a gente entrega também a remessa no formato de cada banco, mas o grande diferencial e a grande maioria dos nossos clientes, eles optam por utilizar essa transmissão automática das remessas e dos retornos. Outro recurso interessante que a gente tem também nessa parte do registro, da transmissão dos títulos para o banco, é a transmissão, o registro online. Então, o que é isso? Hoje a gente tem, tanto na remessa manual quanto na automática, após a geração da remessa, a gente precisa aguardar algumas horas até o banco fazer o processamento daquele arquivo de remessa e aí sim gerar o arquivo de retorno. Nessa transmissão online, transmissão por web service, no momento que você emite com a TecnoSpeed, a gente já faz uma chamada lá na API do banco e a gente já registra os títulos lá. Então, o cliente, ele acaba de emitir o boleto, o cliente final já consegue pagar. É muito parecido com o processo de autorização de uma NFE, por exemplo, de uma NFCE, que você emite a nota, ela bate na Cefaz e já volta como emitido como falha, né? Nesse processo de emissão do boleto é muito parecido, porque você emite, a gente já faz uma chamada para o banco e esse título já volta com a situação de registrado ou indicando algum problema que você pode corrigir e reemitir. Então, essas foram as três informações iniciais assim da nossa plataforma, né? Então, esses 30 bancos homologados, esse possibilidade de automatizar as remessas e retornos, de enviar um registro instantâneo, mas voltado para o seu perfil de software house, a gente também oferece alguns diferenciais dentro da nossa plataforma. O primeiro deles é a notificação por webhook. Então, a API da TecnoSpeed envia para APIs dos nossos clientes, para o software dos nossos clientes, uma alteração, uma requisição POST que notifica você quando algum boleto sofre alteração do banco. Então, vamos contextualizar, imaginar que você usa a transmissão automática, por exemplo. Então, você gera as remessas com a gente agora e durante a madrugada esses retornos chegam. Mas você não sabe exatamente a hora que esses retornos chegam do banco. Então, a gente tem um serviço que nós te avisamos assim que esse boleto muda de situação aqui dentro do nosso banco de dados. Então, você abre uma rota em seu sistema e a gente faz requisições HTTP para essa rota
para deixar o processo bem completo mesmo, o processo de emissão e com bastante facilidade de integração também. Outro diferencial para a Software House que a gente tem também é que o nosso portal, os portais que eu vou mostrar para você na sequência, eles são todos white label, ou seja, você consegue tirar toda a marca da TecnoSpeed e você consegue colocar a marca da sua empresa. Então você consegue editar desde a URL desse portal até o FEVI com um plano de fundo, logotipo. Então dá para deixar totalmente com a cara da sua empresa. Então, para começar a mostrar isso tudo que eu falei para vocês, esses principais recursos, eu vou apresentar aqui para vocês a tela do nosso sistema. Então, vou colocar a tela aqui. Então, esses daqui são os nossos dois portais. Portal de homologação e portal de produção. Eles são basicamente a mesma estrutura. A diferença é que o homologação ele é utilizado apenas para testes, ele não possui boletos reais. Então, começando aqui, a gente tem duas formas de fazer login nesse portal aqui. Então, você como software house, é interessante que você tenha uma forma de controlar todos os seus clientes que emitem os boletos, que serão os emitentes que terão acesso nesse site aqui. Então, para esse tipo de controle, a gente tem uma forma de logar nesse site que a gente chama de login da software house. Eu vou colocar aqui o nosso CNPJ e token, CNPJ e senha, para mostrar para vocês como que é essa estrutura. Aqui nesse primeiro momento eu vou fazer o login em ambiente de homologação mesmo. Então, vou esperar o site abrir aqui. Então aqui a gente tem a área da software house. Então, cada um desses CNPJs aqui que eu estou mostrando para vocês é como se fosse um cliente seu, um emitente. Então, esse é um site, é um perfil de configuração de gerenciamento mesmo. Então, o primeiro passo, quando você adquire a nossa solução e vai começar a emitir boletos, é cadastrar os cedentes do seu sistema aqui dentro da nossa plataforma, cadastrar os emitentes. E por aqui você consegue fazer o gerenciamento completo desses CNPJs. Então, você consegue desativar e inativar novamente esses CNPJs aqui. Você consegue editar as informações dele. Então, se você precisar mudar alguma coisa, alguma informação que tenha cliente atualizado e tal, tudo centralizado em um mesmo local, você consegue editar e cadastrar as contas desse cliente. Então, a gente não faz nenhum controle sobre a quantidade de contas. Então, se o mesmo CNPJ ele tiver uma conta no Banco do Brasil, uma conta na Caixa, outra conta no Santander, por exemplo, a gente não controla isso. A gente é totalmente livre para você trabalhar e você pode vincular todas essas contas dentro do mesmo CNPJ, dentro do mesmo cadastro. Ainda sobre os recursos aqui. A gente pode personalizar a impressão que esse CNPJ, que esse cliente vai utilizar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês com um pouquinho mais de detalhes no próximo passo, quando eu mostrar o HI do cedente. Você consegue também personalizar e configurar os webhooks, aquele recurso que eu falei para você agora há pouco, em que a nossa API envia para você um aviso sobre esses boletos que tiveram alguma alteração. E o portal ele também dá algumas informações de relatórios para você. Então, volume emitido, quantos boletos foram gerados via transmissão automática, você consegue tirar tudo por aqui. Eu deixei aberto também aqui o nosso portal de produção, para você ver que em produção a gente tem alguns recursos extra também. Então, você note aqui que a gente tem esse menu configurações personalização. Então, aqui é a configuração white label que eu citei para vocês. Então, você consegue mudar logotipo, logotipo do FEVI com plano de fundo. Então, tudo que tem a marca da TecnoSpeed, inclusive o URL e a descrição do site, você consegue tirar e colocar a sua. Então, você consegue disponibilizar esse site para o seu cliente com a personalização da sua empresa. Um outro detalhe ainda dessa área da software house é que cada cedente que você cadastra, cada um dos CNPJs, ele vai receber um token também. Então, vou editar um aqui. Então, CNPJ que a gente cadastrou, ele tem um token, que é uma senha para ele acessar uma área específica para o cedente também.
Eu vou fazer logout aqui e mostrar para vocês como que é esse login com os dados do cedente. Então, usei CNPJ descendente aqui, que seria uma conta correspondente ao seu cliente. E vamos entrar aqui no site. Vou login aqui. Bacana. Então, aqui é uma tela já específica para o cedente. Basicamente, tem uma grid com todas os boletos que ele emitiu. Então, ele pode gerar um PDF rápido aqui, por exemplo. Então, se ele precisar visualizar esse PDF direto pelo navegador, é tranquilo também. Vamos pegar aqui. Voltando, então a gente tem aquela mesma tela de configuração das contas e convênios, que o cedente também pode configurar. Personalização da impressão, isso aqui é um diferencial bacana da nossa aplicação, e todo esse cabeçalho aqui da impressão, ele é personalizável, então você consegue escrever um HTML aqui, com a personalização da forma que o seu cliente precisar, e as impressões desse cliente saem com essa personalização aqui. A gente tem notificações automáticas aqui também. Então vamos imaginar que você queira que todos os seus boletos sejam disparados para o pagador um e-mail ou um SMS avisando ele do pagamento. Então você consegue configurar esse tipo de notificações aqui. Então vamos supor que a gente quer que sempre 3 dias antes do vencimento a nossa API dispare um e-mail ou um SMS. Então você configura o recurso aqui, não precisa desenvolver nada, não precisa integrar nenhuma linha a mais, é tudo gerenciado via nossa plataforma. Então todos os dias antes, no dia ou depois do vencimento, respeitando a regra que você configurou aqui, a gente dispara essa notificação. E a mesma coisa para notificação quando o boleto volta do banco como registrado, liquidado ou baixado. Nesse caso, a gente dispara automaticamente o e-mail e o SMS também. Um exemplo que eu uso bastante para demonstrar esse tipo de notificação automática é quando você compra no e-commerce, por exemplo, paga o boleto e aí no outro dia você recebe uma mensagem da loja online dizendo que o seu pagamento foi recebido e o produto está indo para a transportadora. Então, esse nível de automatização a gente consegue ter aqui na nossa plataforma também. Bacana? Então, finalizando a parte da demonstração dos recursos aqui, eu vou mostrar para vocês a parte da integração. Então, eu vou dividir essa parte da integração em duas. Eu vou mostrar para vocês, primeiro, a integração via API, que é uma integração direta, multiplataforma, independente da linguagem que você programe. Se a sua IDE, se a sua linguagem faz requisições HTTP, é possível integrar com a gente. E depois eu vou mostrar a integração via OCX, que é via componente, então para você utilizar dentro do Delphi VB6, por exemplo. Então, começando aqui, esse que está em tela aqui é o arquivo de integração em layout único que eu citei para vocês no começo. Então, por exemplo, a gente tem aqui o campo título-valor, e esse campo ele vai chamar título-valor independente do banco que a gente esteja trabalhando. Então, a integração, a estrutura desse arquivo ela não muda. Então, o seu sistema, ele monta esse JSON aqui com os dados do boleto que você está emitindo. Então, aqui a gente tem nosso número, a gente tem data de vencimento, você consegue passar informações de protesto, de baixa, de juros e multa, desconto. Todas as informações que compõem o boleto você consegue informar aqui dentro. E o processo de emissão começa quando você pega essas informações e envia para a nossa API. Então você obtém esse tipo de resposta aqui. Aqui é interessante a gente já citar alguns pontos que a gente já devolve para você um identificador único desse boleto, que a gente chama aqui de ID integração. Isso aqui ele é muito importante porque para integrar com a gente, você não precisa se preocupar com aquela formatação do nosso número, que muda de banco para banco. Então, tem banco que gosta que você concatene o número da agência primeiro, já tem banco que não é agência, é o número da conta. A fórmula do cálculo do DV muda de banco para banco. Então, com a integração da TecnoSpeed, você não tem que se preocupar com esse tipo de validação. Você informa simplesmente o sequencial do nosso número para a gente e aí todo o tratamento para adequar esse nosso número ao formato de cada banco a gente faz por aqui. Então, como você não tem esse controle, essa preocupação com o nosso número, a forma de você saber esses boletos que foram emitidos é por esse identificador aqui, que a gente chama de ID integração. Então, o primeiro passo que a gente faz aqui após a emissão é capturar esse ID integração aqui que a gente gerou e
consultar ele. O objetivo nessa consulta é dois. Nesse primeiro momento, é saber se esse boleto teve alguma falha. Então, se o boleto falhou, essa situação aqui, ela vai indicar essa situação de falha e no motivo vai estar a descrição desse erro. E o segundo momento que você utiliza essa consulta é para atualizar a sua base de dados quando esse boleto volta do banco com as informações de pagamento, por exemplo. Então, é tudo centralizado aqui. Então, depois que o cliente pagar, que você recebeu uma notificação de webhook, por exemplo, dizendo que esse boleto foi liquidado, é com essa consulta que você recupera as informações de informação de juros, quando o cliente pagou, quanto foi de taxa, tudo centralizado aqui nessa mesma rota. Então, nesse arquivo que a gente retorna aqui para você, tem todas essas informações para você utilizar dentro do seu sistema. Uma informação legal também sobre as rotas, vou mostrar uma rota post aqui para você, que foi a primeira que a gente usou. Todas as nossas rotas, elas são autenticadas com 3 informações, então CNPJ da sua empresa, token da sua empresa e CNPJ do cedente. Então, essa integração também padronizada para todas as rotas, todas elas vão seguir essa tendência. O endpoint, sempre o mesmo para todas elas, e o que muda é o complemento aqui da rota, isso aqui varia de acordo com cada uma delas. Então, você notou aqui que a gente trabalha por gatilhos, vamos dizer assim, né? Cada serviço que a nossa API possui, então emissão, consulta, impressão, descarte, remessa de alteração, por exemplo, ela possui uma rota específica para ela. Então, na integração, você consegue fazer toda a integração mesmo da nossa API com o seu software, utilizando essas rotas. Então, seguindo o fluxo lógico aqui que a maioria dos clientes fazem, emitimos o boleto, consultamos, o boleto está 100%, entra agora a parte da impressão. Impressão também entra um diferencial interessante nosso, é que a gente trabalha com diversos tipos de impressão. Eu separei aqui a documentação para vocês para mostrar esses tipos. Então a gente trabalha desde a impressão normal, que é um PDF, um boleto por página, até impressão em layout duplo, em layout triplo, são 3 boletos por folha. Impressão personalizada, que é utilizando aquele HTML que a gente editou lá na guide do cedente. E para oscilar entre um tipo de impressão e outro, é bem tranquilo também. Basicamente, aqui no bar da requisição de impressão, você escolhe o tipo da impressão que você quer. Eu passei aqui o tipo 99, que é o personalizado. Mas vamos supor que eu quero uma impressão em layout triplo. Então eu vou passar o tipo 2 aqui. No post, né? Então editando essa informação que você consegue alterar entre os tipos de impressão que a gente trabalha. E aqui, a segunda informação que a gente passa nesse JSON é qual boleto que a gente vai imprimir nesse momento. Bom, a gente aceita impressão em lote também, então você pode passar uma lista de vários boletos aqui para serem impressos. E a requisição, o bar dessa requisição é bem simples também. 2 campos, 2 informações que a gente passa. E o nosso processo de impressão ele é assíncrono. Então, você, independente da quantidade de boletos que você passe aqui, a gente tem uma limitação, mas independente de ser um boleto ou ser 100, a gente devolve um protocolo para você. E aí, o segundo passo é ir consultando esse protocolo. O objetivo da consulta desse protocolo é aguardar o tempo de processamento da nossa API. Então, aqui no nosso caso, o Postman aqui não mostra, mas nesse caso a gente já devolve o buffer do PDF para você. Então, vamos salvar aqui a resposta que veio da nossa impressão. Vamos ver como ficou esse PDF que a gente acabou de gerar. Então, aqui o exemplo. Então, usei o layout de 3 boletos por página, mas como eu passei um boleto só, saiu só o primeiro. Né? Então, o restante do espaço seria preenchido com os outros 2, caso a gente tivesse repassado. Vou mostrar mais um tipo aqui para vocês também. Aqui, então vamos fazer uma outra impressão agora em uma impressão comum, tipo 0, que é a impressão mais normal, né? Vamos dizer assim, mais comum mesmo. Então, pedir a impressão do mesmo boleto, mas a gente vê que o protocolo aqui já mudou. A gente refaz a consulta desse protocolo agora. E aí o comportamento é exatamente o mesmo.
A API devolve o buffer do PDF para a gente. Vamos salvar ele aqui e fazer a abertura dele. Aqui, agora já é um arquivo PDF no formato padrão dos títulos bancários. Bacana? Então, prosseguindo aqui para vocês, outro recurso interessante também e que não envolve esforço extra é para utilizar a transmissão automática. Então, nós temos a rota aqui da geração da remessa. Essa rota de geração de remessa, bem simples também. Então, você passa aqui o identificador, o ID de integração dos boletos que você quer que estejam nessa remessa. E o que a nossa API faz é entregar para você o base 64 do arquivo de remessa, que vai ser enviado para o banco. Então, isso aqui, esse retorno, esse base 64 enorme aqui, você converte ele para texto dentro do seu sistema e é o arquivo que o cliente vai utilizar, vai enviar lá no Internet Banking. Isso na transmissão manual. Na transmissão automática, você vai utilizar exatamente a mesma rota, passando o mesmo body igualzinho. A diferença é que, se você estiver com a conta configurada aqui na TecnoSpeed, quando você cadastra a conta, existe uma opção lá para utilizar a transmissão automática. Se você estiver com essa opção ligada, a gente entende que o arquivo de remessa não é mais para ser enviado para você. E esse arquivo de remessa é gerado dentro do nosso servidor. Então a TecnoSpeed ela já faz a transmissão desse arquivo para o banco. Então é o mesmo método, você não precisa desenvolver nenhuma alteração, não precisa mudar nada para oscilar de uma forma de transmissão para outra. Então a diferença é que nesse retorno a gente não entrega mais esse base 64 na transmissão automática e o campo transmissão automática aqui ele vem como true, para o seu sistema identificar que esse boleto já foi transmitido para o banco. A gente tem automatização da remessa também nas remessas de alteração de valor, vencimento, remessa de baixa. Então, tudo que envolve troca de arquivos, a gente consegue automatizar. E o restante das rotas aqui são funcionalidades que a nossa API disponibiliza para você. E o funcionamento delas é praticamente a mesma coisa do que eu mostrei até agora. Você envia um JSON no bar da requisição, recebe outro como resposta. Então, nós temos rotas para envio de e-mail. Então, você consegue, além daquele e-mail automatizado que eu mostrei para vocês, você consegue trazer o envio de e-mail para dentro do seu sistema também. Então, vamos supor que você tenha a sua integração já utilizando o nosso SaaS para MFSE, por exemplo. Então, você emite a nota fiscal de serviço e depois emite o boleto. Então, dentro do nosso método de e-mail, você consegue colocar o PDF, o XML dessa nota fiscal de serviço que você emitiu antes e encaminhar um e-mail só para o seu cliente. Então, a gente possui essa possibilidade também. Você consegue, como eu disse anteriormente, fazer o envio, o pedido de remessas de baixa, remessa de alteração. Você consegue também fazer o descarte de boletos que não foram registrados, não foram enviados para o banco ainda. Se você notou alguma informação errada, para não ter que pagar uma taxa para o banco de alteração, você consegue descartar esse boleto e reemitir. E aquela parte de cadastro que eu mostrei para vocês dentro da GAI, dentro do site da Software House, você consegue fazer via integração também. Então, cadastrar um cedente, um emitente, cadastrar uma conta, cadastrar um convênio, você consegue fazer tudo por integração, por dentro do seu sistema. Bacana? Então, resumindo o que a gente conversou até agora, mostrei para vocês o site, que é onde a gente configura os recursos, né? Guide Software House e Guide Cedente. E eu mostrei para vocês também a parte da integração com a nossa API. Só reforçando sobre a forma de integrar, né? Qualquer linguagem que dispare requisições HTTP é possível que se integre com a gente. Então, a gente tem clientes utilizando C#, clientes utilizando Delphi via API, então a integração é bastante tranquila. A gente tem exemplos também implementados, caso você queira testar, queira avaliar, a gente tem isso aí que a gente pode fornecer para vocês também. Então agora, eu no começo comentei que além dessa integração via API, a gente tem a possibilidade de fazer a integração via OCX também. Então vamos supor que você já tenha um sistema todo que ele é desktop, você trabalha com VB6, por exemplo, e você queira colocar a emissão de boletos mais via componente dentro do seu sistema. Então a gente também atende a esse tipo de implementação.
Então, para mostrar como funciona, eu vou abrir o Delphi aqui. E o Delphi, na integração com o nosso componente, ele é bem tranquilo, uma integração bem simples também. A começar pelos parâmetros de configuração. A gente precisa de 3 informações para configurar o componente boleto. A gente passa a URL que a gente está comunicando, então que pode ser a URL de homologação ou a URL de produção. E você passa para a gente o CNPJ e token da software house, que são a mesma autenticação que a gente utilizou aqui na API, CNPJ e token de software house, aqui na OCX ela também é informada, e o CNPJ do cedente. Então, com essas informações aqui, o nosso componente está configurado e pronto para uso. Então, vou abrir para vocês aqui a tela do componente para mostrar que a integração, apesar da gente estar utilizando o OCX, a parte lógica dela é bem parecida com a parte da API. A começar pelo arquivo de integração. Aqui no TX2 a gente tem também um arquivo padronizado. Então você tem aqui a informação do cedente, nosso número, o valor do boleto. Então todos aqueles campos que a gente viu lá na integração com a API, eles são padronizados, independente do banco, os mesmos campos você utiliza. Aqui na OCX vale a mesma regra. Então, primeiro passo da integração, você monta essa estrutura com os campos aqui. Detalhe importante, que a gente aceita envio em lote também. Então aqui eu tenho as instruções do primeiro boleto. Eu posso passar um segundo, um terceiro aqui. Então, cada estrutura, incluir salvar aqui, vai ser um boleto que a gente vai estar trabalhando. E na API, mesma coisa. A gente consegue trabalhar com envio em lote também. Então, mostrar para vocês um pouquinho da integração aqui. O nosso processo de emissão, ele começa nesse método incluir. O componente boleto, ele possui interfaces tipadas, então o nosso retorno ele é todo tipado, então a gente não vai devolver para você um arquivo texto, por exemplo, e você parsear esse arquivo texto para receber as informações. A gente trabalha com as interfaces, então a partir do momento que você envia o boleto aqui nessa linha, método incluir, o restante das informações ele já vem todo separado aqui para você. Então isso aqui facilita muito para você persistir esse dado em banco de dados, por exemplo, para você gravar em alguma tabela, em alguma parte do seu sistema, facilita bastante o momento de integrar. Então vamos começar aqui. Configurei o componente, então aqui nesse momento eu passei para o nosso OCX as informações de configuração, gero o meu arquivo com as informações desse título que a gente vai emitir e incluir. A partir daí, aqui na demonstração, a gente pega essas informações que a interface do componente retornou para a gente e eu coloquei aqui ela dentro do memo. Então, isso aqui é só para ficar mais visual, mas todas essas informações que estão aqui em tela, como eu acabei de dizer, você pode persistir em banco de dados, pode automatizar da forma como o seu cliente achar melhor. E aí, a sequência é a mesma lógica, o mesmo funcionamento da API. A nossa API gerou para você um identificador único desse boleto, o ID integração, e na sequência você faz a consulta desse ID integração que a gente acabou de emitir. Vamos dar uma olhadinha aqui no método de consulta também. Então, a mesma ideia, as duas interfaces aqui, e aí todo o retorno dessa consulta, ela tem os campos específicos dentro da interface. Então, as informações do título aqui, nosso número, a gente tem o consultar item, ponto, título, nosso número. Então, padrão também, mesma facilitador para persistir em banco, para tratar essas informações. E aqui são todas as informações que a nossa API disponibiliza desse boleto. Então, é a mesma ideia da API, da integração direta via API. Você vai utilizar essa consulta logo após a emissão e também quando você precisar atualizar o seu sistema para saber quantos boletos, quanto o cliente pagou, qual foi a data que ele pagou, informação de movimentos, juros e multa, é tudo centralizado aqui também. Então vamos testar essa consulta. Disparei o método aqui e aí todas as informações do boleto a gente disponibiliza aqui para você. Mostrando aqui a parte da impressão também. Você vai ver que ela é muito parecida à lógica, a forma da implementação com o que eu já mostrei nos dois outros métodos, né? Temos a interface, método de impressão, que recebe 2 parâmetros.
o tipo da impressão e quais boletos que você quer imprimir. Então, integração bem tranquila também. Demonstrando aqui, vamos colocar uma impressão dupla em modo paisagem. E aí, impressão também assíncrona. Solicito a impressão, recebo o protocolo, consulto o protocolo. Aqui a diferença é que a nossa OCX ela já entrega para você o PDF, então você já tem um retorno em arquivo aqui, e aí podemos abrir direto por dentro do sistema mesmo. Então aqui está o PDF que a gente acabou de gerar. Outro detalhe importante também que a gente cite. Vamos supor que a gente pediu a impressão de 100 boletos de uma vez. O que vai acontecer se eu solicitar essa impressão e a API da TecnoSpeed não tiver terminado de processar ainda? Essa situação aqui, ela vem com o status de processando. E aí o que você faz? Aguarda um delay de 2 segundos, por exemplo, e consulta o mesmo protocolo novamente. Então, a integração, ela até nessa parte de uma impressão em volume alto, ela é bem tranquila de trabalhar também. Então, outro método interessante de demonstrarmos aqui nessa integração com a CX, a geração da remessa. Então, aqui no nosso caso, transmissão manual, você pede a remessa e a gente já devolve para você o TXT do arquivo que você vai mandar para o banco. Vamos supor então que, mesmo caso que a gente estudou lá atrás, transmissão automática. A gente não entrega mais esse arquivo de remessa aqui. A transmissão automática aqui, ela vem como true e esse arquivo é gerado automaticamente dentro do nosso servidor. Então, a integração para essas duas formas exatamente igual também aqui na OCX. Um outro detalhe também, que vale tanto para a API quanto para a OCX, é que caso o seu cliente ele utilize a transmissão manual, que é quando ele é responsável por enviar e baixar os retornos do banco, a gente, tanto na API quanto na OCX, nós temos um método que recebe esse arquivo de retorno também. É esse aqui, upload retorno. Na API a gente tem uma rota específica para receber esse retorno. Então, o arquivo que o banco gerou, a gente recebe também, a gente parceia ele, e as informações dos títulos que estão dentro desse arquivo, estão dentro do nosso banco de dados, a gente atualiza também. Então, a gente não trabalha com a atualização só da forma automática. Na forma manual, a gente trabalha com o processo completo também. A gente entrega a remessa e a gente recebe o arquivo de retorno que veio do banco e a gente trata esse arquivo, a gente trabalha esse arquivo para atualizar os boletos da mesma forma. Bacana? Então, os demais métodos aqui da OCX também seguem o mesmo padrão da integração. Nós temos métodos para envio de e-mail, enviar remessa de alteração, enviar remessa de baixa, métodos de descarte e aqueles cadastros que a gente fez na HI, fez na API, cadastro de excedente, cadastro de conta e cadastro de convênio, juntamente com as alterações, a gente consegue fazer aqui via OCX também. Então, pessoal, essa foi a nossa demonstração dos produtos, né? Então, a gente viu aqui a forma da integração via API e a forma da integração via OCX. Mas qualquer dúvida que tenha surgido, algum detalhe mais técnico que eu não tenha falado, dúvidas de como você consegue inserir essa API dentro do seu sistema, inserir a OCX dentro do seu sistema, chame a gente, converse com a gente para a gente providenciar essa integração. Então, eu agradeço a atenção de todos, agradeço quem assistiu e até a próxima. Muito obrigado, pessoal.